Olá, meu nome é Lucas, bem-vindo ao meu canal. No dia de hoje, 16 de maio de 2020, exatamente às 6 horas da tarde, vou informar vocês sobre a situação atual no Brasil do coronavírus. Atualmente, já são mais de 15 mil mortes e 232 mil casos confirmados. Bom, o Brasil já passou a Itália, então se você pensa que a Itália estava complicada a situação lá, imagine aqui no Brasil. E o que nós podemos fazer para que isso não piore mais? Ficamos em casa. Ficando em casa você evita a transmissão e o contágio da doença. Utilize a hashtag Fique em Casa e incentive outras pessoas a ficarem na casa delas também. Só saia de casa se for de extrema urgência. Caso contrário, fique em casa. Então bora lá pro vídeo que eu vou ensinar uma coisa muito importante para vocês. Bora lá conferir? Quinquagésimo sexto dia. E aí, mano, suave, começando mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de eu começar, já vou avisando pra vocês, live no meu Instagram às 10 horas. Então se você ainda não me segue, vai lá, @LucasCarvasTV, me segue lá pra receber a notificação de quando eu iniciar a live. Então, começando o vídeo aqui, e sobre o assunto que eu vou falar pra vocês hoje é sobre bactérias e vírus. Como eu já tinha falado no vídeo anterior, eu disse que havia uma diferença. Sim, se você não aprendeu na aula de ciências ou de biologia, eu vou ensinar pra vocês agora. Uma coisa muito importante que nós devemos saber sobre vírus e bactérias são que existem semelhanças e diferenças entre eles, mas não são a mesma coisa. Bom, então começando, ambos podem causar doenças e infecções. Então nós temos primeiro o vírus. A coisa que a gente precisa saber sobre o vírus, ele não é um ser vivo. Já a bactéria é um ser vivo. Lucas, o que é um ser vivo? Explica pra mim. Bom, um ser vivo é tudo aquilo que nós podemos ver nascendo, se reproduzindo e depois morrendo. A bactéria funciona da seguinte forma: ela se reproduz como se fosse um clone. Ela se transforma em dois, e esses dois se transformam em quatro, e assim vai se espalhando. Já o vírus, simplesmente, ele se reproduz dentro de um hospedeiro. Isso seja, uma planta, uma árvore, um animal, um humano, e assim ele se reproduz. Ele infecta e depois acaba rebentando e se espalhando para outras células para infectar novamente. O que nós precisamos saber é que o vírus ele é muito menor do que a bactéria. Ou seja, para se prevenir do vírus é muito complicado do que uma bactéria comum. E a bactéria ela vive fora do organismo por muito mais tempo do que o vírus. Então você pode achar uma bactéria em qualquer lugar. Por exemplo, em cima de uma pedra sobrevive uma bactéria. Já o vírus não, ele morreria. Para combater as bactérias utilizam antibióticos. Para o vírus utilizam antivirais. Mas a vacina pode sim servir para ambos, tanto quanto para bactérias e para vírus. Mas as bactérias elas são células, já o vírus elas são partículas infecciosas, ou seja, elas não entram de qualquer jeito no seu organismo. Você tem que pegar ela de alguma forma. Então, quando ela vai até você, ela causa um grande estrago. Mas, obviamente, não é a mesma coisa que a bactéria que se espalha muito mais rápido. Além de as bactérias, algumas delas serem muito importantes na nossa vida, como, por exemplo, aquelas que ficam na flora intestinal. Você sabia que existem bactérias dentro da sua flora intestinal que elas são capazes de te proteger de outras bactérias? Sim, exatamente. Elas se protegem de outras bactérias que causam infecções. E quando nós ficamos doentes, como por exemplo diarreia ou difteria, significa que aquelas bactérias elas não estavam bem e aí elas acabaram deixando que outras bactérias infectassem. Muito estranho, não é mesmo? Mas sim, isso é verdade. Então é isso, pessoal. Resumindo, o vírus é menor do que a bactéria e além de ser mais difícil de tratar do que as bactérias. Bom, alguns vírus como por exemplo do HIV, dengue, zika, catapora, além de também da gripe, podem ser combatidos com vacinas. As vacinas elas fazem o que no nosso organismo? Elas reforçam o sistema imunológico para que eles não deixem o vírus se espalhar por as outras células. Então é muito importante que nós aumentamos a nossa imunidade, fortalecendo o sistema imunológico e também manter a nossa vacinação em dia. Bom, o vídeo já vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram da aula de hoje, deixa o like. Bom, não esquece de se inscrever no canal clicando no botão aqui vermelho embaixo, inscreve-se e depois ativa o sininho para receber notificações do vídeo que eu vou postar. Muito obrigado se você prestou atenção até o final. E fica até a próxima. Valeu, falou e fui!